Bom, a partir de agora a gente faz uma análise dos resultados da eleição, claro, com os nossos comentaristas e com o convidado, o professor do IBMEC, Marcelo Suano. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que estarão participando neste momento. Cumprimento também a equipe da Jovem Pan e a toda a sociedade que acompanha a Jovem Pan constantemente. Muito obrigado. Bom, professor, são muitos os aspectos, para a gente fazer essa avaliação, resultado do primeiro turno. E eu queria perguntar para o senhor em relação a essa onda conservadora e o que significa agora essa disputa mais acirrada ainda no segundo turno. A gente veio já falando de polarização já há muito tempo, mas agora teremos a polarização propriamente dita, porque é um segundo turno, não é, professor? Assim, é quase que um chavão, uma frase feita, dizer que é uma nova eleição. Mas é uma nova eleição exatamente porque as peças estão colocadas agora no tabuleiro de uma maneira mais clara. Com relação à onda conservadora, eu diria que a sociedade brasileira, ela é conservadora. Existem solavancos em que aquele grupo mais à esquerda assume o poder, em especial por algumas falhas, pela maneira como as lideranças conservadoras atuaram ao longo da história no nosso país, né? O que se espera nesse momento? Diante do quadro, o que nós tivemos foi, de uma maneira assustadora, eu posso dizer que foi uma vitória do presidente da República. Por qual razão? Porque imaginava-se, a partir daquilo que foi divulgado pelas pesquisas eleitorais, de que ele seria derrotado já no primeiro turno, e é meio assustador, porque alguns elementos apontavam para isso, de acordo com as pesquisas eleitorais, que são questionadas sim, mas isso não aconteceu. E se ocorreu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva neste momento, uma vitória parcial, foi com índice, uma diferença muito menor do que aquilo que se imaginava. De forma que, quando se observa que o presidente da República, além de ter garantido o segundo turno, conseguiu fazer uma base muito grande, uma base sólida no Congresso, ele poderá, já nessas 3 semanas que restam para o final do pleito eleitoral, poderá fazer negociações concretas, trazer outros elementos, fazer acordos que são necessários. É assim que funciona a democracia e é assim que funciona a política. Ao contrário do presidente Lula, que ao invés de fazer acordos, ele vai ter que tentar solidificar aquilo que já foi estabelecido. Acredita-se que poderá haver um novo cenário e uma reversão do que aconteceu neste momento. Por quê? Porque já fizeram uma pergunta, inclusive, se existe repetições de aquele que ganhou no primeiro turno perder no segundo turno. Eu acho que a condição atual é muito diferente, razão pela qual, em face da diferença ser muito pequena entre os dois, é possível sim reverter. Vai depender da estratégia e do nível de transparência que o presidente vai adotar para fazer essas negociações. Talvez o melhor cenário para ele seja trazer luz para todas as negociações e jogar luz nesse processo que virá. Bom, e a gente aproveita e dá uma olhadinha agora em como está a apuração dos 2 principais candidatos à presidência. Está aqui na tela para a gente. Jair Bolsonaro tem 43,20% dos votos até o momento. Luiz Inácio Lula da Silva, 48,43%. É isso. Até o momento, algumas urnas ainda faltam ser apuradas. 99,99% das urnas já foram apuradas até o momento. Também conosco nesta manhã, de segunda-feira, por aqui no Jornal da Manhã, Alfredo Scaff, bem-vindo. Esse resultado da disputa para presidente, Scaff, ficou dentro da sua expectativa? O que você destaca? Quais as surpresas e o que era mesmo esperado? Bom dia a todos, toda a nossa audiência. Bem, eu vejo que existe uma preocupação muito grande com a questão dos cabos eleitorais disfarçados de imprensa e de instituto de pesquisa. Isso é uma questão muito séria. Veja só o que aconteceu em São Paulo. Dava-se Fernando Haddad em primeiro lugar por 6 meses de pesquisa e nós temos essa prova aqui na Jovem Pan, que nós comentamos essas pesquisas durante 6 meses. Fernando Haddad disparado na frente, pode até ganhar no primeiro turno. Márcio França, dado como senador eleito de quinta para sexta-feira, veja só a gravidade de uma pesquisa dessa, o que ela pode eventualmente influenciar no voto. E nós tivemos um senador que teve mais votos, na verdade, que o seu próprio candidato ao governador, o seu parceiro de chapa, que o voto, na verdade, é casado, Tarcísio e Marcos Pontes.
Então, essas coisas que nos preocupam na questão também do cenário nacional. Porque quando se publica uma pesquisa dizendo que determinado candidato pode ganhar no primeiro turno, isso tem uma influência muito grande nos indecisos e naqueles que querem votar em quem vai ganhar. Isso é muito perigoso. A pergunta é, se todos nós temos a nossa liberdade de expressão de opinião e de agir, obviamente com aquele freio e contrapeso da lei federal, não podemos injuriar, difamar e nem caluniar alguém, mas temos a nossa liberdade garantida na Constituição, como fica essa liberdade perante a legislação nacional de colocar pesquisas influenciando votos e essas pesquisas vão por água abaixo? Imagine, o presidente Bolsonaro nunca teve, na maioria dos institutos de pesquisas, mais de 40% dos votos e fecha com quase 44%. Então, nós precisamos questionar isso no segundo turno agora. O Ministério Público precisa abrir o olho, a Polícia Federal também, porque não podemos ter uma liberdade de imprensa absoluta sem um regramento que não parta para um estelionato eleitoral. Quase se consuma um estelionato eleitoral em virtude dessas pesquisas de última hora que ficam tensionando, intencionando, jogando para determinado candidato. A maior prova é o estado de São Paulo, onde se dizia que o governador Tarcísio, o candidato Tarcísio, chegaria em segundo lugar. Em praticamente 80% dos institutos de pesquisa, ele chega em primeiro lugar. O astronauta Marcos Pontes é eleito com quase 11 milhões de votos, quando o Márcio França era dado como senador eleito. Então eu vejo que o segundo turno, como disse o colega Marcelo, é uma outra eleição. Também acho que o presidente Bolsonaro precisa, eventualmente, ouvir as pessoas, os seus aliados, com mais intensidade e trabalhar muito nesses 12 estados onde teremos segundo turno, bem como Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde já temos o governador eleito. Eu acho que esses dois governadores, junto com o Espírito Santo, junto com o sul do país e junto com São Paulo, podem, eventualmente, com muito trabalho, fazer uma conscientização para, eventualmente, virar a eleição no próximo 30 de outubro. Continuamos girando os nossos comentaristas. Agora, Amanda Klein. Amanda, as suas impressões desse primeiro turno e já pensando no segundo turno, que a gente costuma dizer que é uma nova eleição. É isso, Thiago. Bom dia a você, Adriana. Bom dia aos colegas de bancada, audiência da Jovem Pan. Será um segundo turno muito disputado e muito renhido. De fato, como o Scaff disse, o presidente Bolsonaro foi subestimado, sim, nos institutos de pesquisa. Houve um erro claro. É preciso que a gente se debruce e mergulhe nesses números. Não acho que a melhor saída seja qualquer tipo de regulação, da mesma forma que não sou a favor da regulação da mídia, não sou a favor da regulação dos institutos de pesquisa. Eu acho que a realidade se impõe e a tradição, credibilidade desses institutos, principalmente de alguns deles, sai arranhada, e isso perante a opinião pública. Então, eles terão que vir se explicar. Mas é preciso notar o seguinte: eles acertaram a votação, o índice de votação do ex-presidente Lula, que ficou em 48%, as pesquisas da véspera davam entre 49% e 51%, então está bem dentro da margem de erro, é exatamente o que eles apontavam. Agora, a força do presidente Bolsonaro é que é preciso entender por que ela foi tão subestimada, por que não se mostrou uma onda de crescimento de Bolsonaro, principalmente em São Paulo. Em alguns estados, a diferença em Minas foi menor, embora alguns institutos já apontassem para isso, como a Quest, por exemplo, apresentava uma diferença menor em Minas, apresentava já uma ultrapassagem do Bolsonaro em relação a Lula em São Paulo na pesquisa de véspera, me refiro ao levantamento de sábado à noite, e também uma dianteira de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa mergulhar em todos esses números para entender. É bastante possível e plausível que tenha havido já, na iminência de uma vitória anunciada ou prevista, possível para o primeiro turno do Lula. Ninguém nunca cravou que o Lula venceria no primeiro turno, mas diante de uma vitória possível no primeiro turno, é plausível supor que tenha havido uma corrida pelo voto útil, até porque a gente viu uma desidratação muito grande do Ciro Gomes na reta final, ele acabou com cerca de 3% dos votos. É possível que parte importante desses votos tenha migrado
para Bolsonaro. A gente precisa ver isso também. É uma hipótese, por enquanto, estamos cotejando, porque estamos fazendo ainda uma análise muito quente. Foi uma noite longa para todo mundo teve no ar em diferentes veículos de comunicação fazendo essa análise do cenário eleitoral. Agora, qual que é o dia de hoje, né? O dia seguinte das eleições, o que os candidatos vão ter que fazer e quais serão as suas estratégias para vencer. O presidente Lula tem 5 pontos percentuais de dianteira, cerca de 6 milhões de votos, mas tem eleições mais difíceis em alguns estados, principalmente do Sudeste, que é onde o presidente Bolsonaro fincou uma bandeira, um território importante e vai tentar ganhar espaço. Em Minas Gerais, ele sai favorecido porque o Zema liquidou a fatura no primeiro turno, não o apoiou abertamente na primeira rodada, pode fazer isso no segundo turno, até porque Bolsonaro sai fortalecido com uma votação acima da esperada. No Rio de Janeiro, ele já ganhou 10 pontos de diferença no estado, seu aliado Cláudio Castro foi eleito em primeiro turno, está livre para ajudá-lo. E em São Paulo, ele vai fazer aquela dobradinha com o Tarcísio. Em São Paulo fica muito clara essa votação casada dos três, né? Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes, como o Scaff apontou, teve uma votação ainda superior à de Tarcísio, ou seja, o Tarcísio ainda tem espaço para crescer, o teto dele é bem mais alto. Essa foi uma arrancada, o Bolsonaro ganha um impulso com essa onda azul que está varrendo o Sudeste. Em Minas Gerais, o norte de Minas, você mostrou há pouco esse mapa, Tiago, mas o norte de Minas é todo pintado de vermelho e da parte de baixo do estado, que é uma parte mais rica, pintada de azul. Então, você vê que também esse mapa, essa divisão, o Nordeste como um território lulista, parte importante do Norte, e o Centro-Oeste, Sul e Sudeste como territórios mais bolsonaristas, com Minas Gerais dividida ao meio, e Minas é uma expressão dessa divisão do país, o Norte mais pobre, mais semelhante ao Nordeste, um Sul mais rico, espelha muito essa divisão regional, geográfica do Brasil, de votação política, preferência política, e também reflete uma divisão, um corte de renda importante. Os dois candidatos vão ter que tentar ampliar o seu eleitorado. O que o Lula vai fazer por outro lado? Simone Tebet já anunciou no discurso de ontem, já indicou, apontou que ela vai se posicionar sim e fez um discurso mais favorável a Lula do que a Bolsonaro. Então, o PT vai procurar os seus aliados de sempre. PDT com ou sem Ciro Gomes, naturalmente. Simone Tebet vai tentar ampliar para aí, vai ter que fazer um discurso mais para o centro, vai ter que acenar para o centro. Acho que o Henrique Meirelles já virou ministro da Fazenda, porque eles vão precisar caminhar para o centro. O Geraldo Alckmin será um ativo importante. E o Bolsonaro, a ver se ele vai manter, aí tem uma divisão na campanha dele, um discurso mais ideológico, raiz, que é preconizado, defendido por Carlos Bolsonaro, por exemplo, e Felipe Martins, uma ala da campanha, ou se ele vai fazer um discurso mais moderado e mais ao centro, como que é a ala política e de marketing da sua campanha, encabeçadas por Ciro Nogueira e Valdemar Costa Neto. Desculpa, me alonguei aqui, fiz uma análise, já fui falando de tudo. Roberto Mota, bem-vindo também. Foi um domingo de ansiedade para todos. O que achou dos números até aqui, dos resultados? Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, meus colegas comentaristas. E bom dia ao Brasil, que está tentando ainda entender o que aconteceu. Eu começo dizendo o seguinte: eu nunca esperei tanto tempo em uma fila para votar. Isso me causou um espanto muito grande e eu fiquei mais espantado ainda quando eu descobri que não foi só eu. Quando eu saí da minha sessão, eu vi em outras sessões próximas filas enormes. Isso me causou muita estranheza. O primeiro comentário sobre os resultados é que ele expõe os institutos, aquela crítica que a gente sempre vem fazendo aqui, do descolamento dos institutos da realidade. Isso não é pouca coisa, isso é um assunto sério que precisa ser pensado pelo país. Os aliados do presidente tiveram bons resultados no Senado e na Câmara dos Deputados. Isso provavelmente vai oferecer ao país um Congresso de muito melhor qualidade do que o Congresso atual. Um Congresso que pode ser uma base parlamentar importante para o presidente Bolsonaro num eventual segundo mandato. O segundo turno está aberto. Nesse segundo turno, a gente vai ter disputas polarizadas e importantes, como, por exemplo, para o governo de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Na Bahia tem uma situação também de disputa muito interessante. Fica a dúvida aí se o ACM Neto vai se aliar ao Centrão, que apoia o presidente, e aí temos um resultado potencialmente muito importante lá. Minas é um mistério, Minas
Em Minas, os candidatos apoiados e aliados pelo presidente venceram e venceram muito bem, e o presidente ficou 5 pontos atrás. É um mistério. É outro mistério que é compartilhado por muita gente aqui. Eu sei que para algumas pessoas esse mistério é irrelevante, mas para muitas ele é muito importante. É o mistério de como um candidato que não conseguiu sair às ruas durante a campanha teve essa votação e passou à frente de um candidato que levava milhões de pessoas às ruas em todo lugar onde ele ia. O fato é que, segundo os números, haverá a segundo turno. Não haveria nada demais nesse segundo turno, a não ser por um pequeno detalhe, pela existência de 3 elementos aqui que eu mencionei ontem. O primeiro é o tal consórcio da mídia, né, que não faz outra coisa a não ser atacar o presidente e os seus apoiadores. O segundo é o consórcio de pesquisas, que a gente viu que ontem errou grosseiramente. E terceiro é o partido dos tribunais, né? Aquela turma que faz uma aplicação seletiva da lei ou até cria lei quando a aplicação seletiva não resolve. E a pergunta que a gente precisa se fazer é: esse jogo vai continuar agora no segundo turno? Porque, como alguns dos meus colegas já disseram aqui, foi esse jogo, né? Essa combinação de 3 coisas: de mídia, de dominação das pesquisas e de um ativismo judicial descontrolado. Foi essa combinação que fez muita gente mudar o voto ou votar uma informação equivocada. Será que isso vai continuar? Mas o importante é que ficou claro agora que no segundo turno a escolha é entre 2 projetos de país. Eu não acho que nesse segundo turno vai acontecer nenhum debate de ideias, debate de projetos, debate de resultados econômicos. Infelizmente, a minha expectativa é de que continue o que aconteceu no primeiro turno, com essas acusações vazias, com o uso de expressões políticas que não têm nenhum significado aqui. Não é um confronto, não foi um confronto de ideias, né? Foi uma sucessão de ataques, de medidas judiciais. Resta esperar para ver se isso vai continuar agora no segundo turno.